O clima entre nós. Como proteger os eletroeletrônicos dos raios? O Brasil está numa localização geográfica que facilita a formação de grandes nuvens que provocam descargas elétricas atmosféricas. Tecnicamente, essas nuvens podem se formar em qualquer época do ano, em qualquer região do país, só que elas aparecem em maior quantidade, com maior frequência, especialmente nos meses de primavera e verão. A descarga elétrica que chega ao solo, ela é chamada tecnicamente de raio. Além do risco efetivo de morte, os raios podem causar grandes prejuízos materiais. O podcast O Clima Entre Nós vai discutir como é que o raio atua, como é que você pode proteger os seus aparelhos eletroeletrônicos dessas descargas elétricas que eventualmente podem entrar na rede elétrica, filtro protetor, né, contra descargas, contra as oscilações, isso ajuda, isso funciona, é possível. Numa grande cidade, por exemplo, você tem muitos para-raios, mas se você vai, por exemplo, para o interior, você tem pouco. Você mora num sítio, hoje você também está com possibilidade de ter aí antenas com internet em lugares remotos, mas você tem proteção? Bom, para conversar sobre essas questões, né, nós vamos falar agora com Hélio Sueta. Ele é engenheiro, pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Atualmente, o professor Hélio é secretário da Comissão de Estudos que revisa a norma brasileira de proteção contra descargas elétricas. Professor Hélio, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós. Obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos aqui para falar sobre descargas atmosféricas, que é um assunto que eu tenho trabalhado há bastante tempo. Professor, eu queria que o senhor falasse dessas normas técnicas. O Brasil tem uma série de normas, né, que elas regem construção, os nossos aparelhos eletroeletrônicos que chegam ao Brasil. Como é que é essa norma brasileira? Em termos de proteção contra descargas atmosféricas, existe a norma NBS 5419, que é uma norma que já vem há bastante tempo. Até 2005, ela tinha uma versão que era bem resumida, ela tinha apenas 43 páginas, e em 2015 nós publicamos uma norma bem completa, baseada numa norma internacional, que é a IEC 62305. Essa norma foi publicada em 4 partes, e essa norma ela é bem completa. Somando essas 4 partes, tem mais de 300 páginas. E atualmente eu sou representante do Brasil no TC, né, no Technical Committee da IEC, que trabalha sobre esse assunto. Então, eu e mais o meu colega Jobson Modena, a gente dá o voto brasileiro nas normas internacionais. Essas normas, professor, elas falam sobre o quê? Existe a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT ela tem vários comitês específicos, para a área de civil, para a área de mecânica, e o CB3 é o específico para a área de elétrica. Dentro desse CB3 tem uma série de comitês. Tá? Tem aquele que vai estudar o disjuntor, a tomada, o fio, e tem esse específico, que é a CE 6410, que trabalha sobre a proteção contra descargas atmosféricas. Então, é não somente a proteção da estrutura, né, do prédio, da casa, mas também do que está dentro dela, das pessoas e dos equipamentos. Tá vendo só? É aí que a gente quer chegar. Muito bem. Então, agora vamos lá. Professor, nós sabemos que muitos raios, né, chegam ao solo e alguns desses raios entram na rede elétrica, se propagando para dentro das nossas casas. Como é que é esse caminho que esse raio vai fazer até chegar aí justamente na sua casa? Legal. O para-raios, ou o SPDA, que a gente chama, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ele é instalado na edificação, na estrutura, para, no caso daquela descarga que está vindo da nuvem para a estrutura, ao invés dela atingir a estrutura, ela vai ser desviada para o para-raios. E aí esse para-raios, esse SPDA, vai pegar essa descarga elétrica e conduzir adequadamente para a Terra para evitar o máximo de problemas.
completando a pergunta, em relação a como é que esses surtos chegam nas instalações elétricas, nos equipamentos, são diversas formas, né? Então, tem essa, por exemplo, que o raio atingiu a edificação, a corrente do raio vai para o solo, uma parte dela é dissipada no solo, uma outra parte ela vai para um barramento, que a gente chama de barramento de equipotencialização principal, onde está referenciado o sistema elétrico da casa, lá os sinais elétricos e também os sinais de telefonia, antenas, etc. E aí uma parte dessa corrente, ela percorre esses condutores que estão entrando. Por quê? Porque naquele local eu tenho um potencial e lá fora essas minhas linhas estão referenciadas a um outro potencial. Aí vai passar uma corrente aí, essa corrente ela pode danificar os equipamentos que estejam por aí. Existe também correntes induzidas, por exemplo, o para-raio recebeu essa corrente do raio, na hora que essa corrente está passando pelos condutores de descida, é uma corrente elétrica, então ela tem um campo elétrico grande e esse campo acaba acoplando com os vários circuitos que você tem dentro da sua casa e acaba gerando surtos, que a gente chama de surtos induzidos, para queima dos equipamentos. Existem também outros, por exemplo, eu tenho a minha linha elétrica lá e de repente cai um raio na linha. Se ele cair na linha, ele vai conduzir um surto, vai propagar, passa pelo transformador, entra dentro da edificação e vai queimar equipamento. Ou então, se o raio cai perto, tanto da estrutura como perto da linha, ele vai induzir surtos nessa linha e surtos dentro dessa edificação. Então, esses surtos vão andar nos circuitos elétricos até chegar no equipamento e podem queimar os equipamentos. Ou seja, essa corrente elétrica, ela pode chegar dentro da sua rede de diversas formas, direta e indiretamente, né? Exatamente. Tá. Agora é o seguinte, nós temos os transformadores de rua. Ele também pode ser danificado por raio. Com certeza. Isso também afeta a sua casa. Com certeza. Por isso que esse transformador, geralmente, ele tem um outro dispositivo ali na alta tensão dele, que a gente chama de para-raios. Né? Não é o para-raios que fica no prédio, mas o para-raios que fica na entrada do transformador. Então, quando esse surto chega, esse para-raios desvia uma boa parte desse surto para a terra e não deveria queimar, mas muitas vezes ele queima. Né? E mesmo essa outra parte do surto que chega no transformador acaba indo para a linha de baixa tensão e é esse surto, que já é um pouco bem mais reduzido do que uma descarga direta, ele entra dentro da casa e também pode queimar equipamento. Professor, toda a construção, né, se está envolvendo uma fiação, né, se ela tem um projeto de fiação elétrica, ela tem uma caixa elétrica, né? Aquela caixa de eletricidade principal da casa, que todo o sistema elétrico termina ali, não é isso? Chega ali, na verdade, e vai para os equipamentos. E chega ali. Uhum. Ok. Existe uma caixa dessa na rua, que comanda o que vem para sua casa, não é isso? Depende de instalações para instalações, mas geralmente tem sim. Primeiro tem a medição da energia. E às vezes ao lado dessa medição tem uma caixa que distribui os circuitos elétricos para dentro da casa. Essa caixa que está lá na rua, ela pode, por exemplo, estar mal dimensionada, ela pode estar com algum defeito que potencializa o problema, por exemplo, te deixa mais propenso a ter algum problema com raio? Olha, é complicado para explicar isso aí. Vai depender da instalação. Até pode, mas assim, geralmente as concessionárias de energia, elas colocam um dispositivo que a gente chama de DPS, dispositivo de proteção contra surto, na sua medição para proteger os medidores. Depois da medição, você tem acesso às instalações. Então, ali, geralmente, é o lugar bom de se colocar
o teu dispositivo de proteção contra surto para desviar esses surtos e não deixar ele entrar dentro da tua casa, desde que este quadro aí fique na parede externa da tua casa. Pelo que eu estou entendendo, assim, o aparelhamento de proteção é, na verdade, no sentido de não deixar essa descarga se propagar para dentro da sua casa. Isso, mas isso às vezes não é possível você fazer na plenitude, só nesse ponto da entrada. Você tem circuitos dentro da tua casa, tem circuitos às vezes com mais de 40, 50, 100 metros, né? E aí, esses fios, quando você estão submetidos a um campo eletromagnético, eles sofrem induções e também geram surtos nesses fios, internamente à sua casa. Então, você precisa, para fazer a coisa corretamente, precisa instalar um sistema coordenado de DPS, um sistema coordenado de dispositivo de proteção contra surto. Então, você põe um mais forte na entrada da casa, aí você coloca um outro um pouco menor, mas para surtos induzidos no quadro de distribuição de energia, e você pode até pôr um outro na tomada ali, ou na boca do equipamento que você quer proteger. E aí ele forma como se fosse uma cascata e vai filtrando até chegar no seu aparelho que você quer, por exemplo, proteger. Só para eu entender, professor, o final dessa história chega, por exemplo, assim, num protetor em uma tomada, é isso que você está dentro de casa? O objetivo é isso, mas muitas vezes os equipamentos, em geral, aguentam um certo nível de surto. E aí, se logo na entrada você conseguir desviar o surto de forma que você deixe entrar só esse nível suportável que os equipamentos suportam, aí já estaria suficiente. Mas, por exemplo, se você tem um equipamento super sensível, né, num laboratório de pesquisa, onde você tem ali um laboratório um equipamento bem sensível, lá, que aguente, 500 volts, né? Então, muitas vezes você tem que fazer esse sistema coordenado para que você vai filtrando até chegar nele. Professor, deixa eu só entender uma coisinha aqui. Por que queima? O equipamento, na hora que ele tem uma entrada elétrica, né, aquela tomadinha, o plug, né, ele tem uma certa suportabilidade, né? Então, se você ultrapassar essa suportabilidade, você vai gerar dentro do equipamento, ali naquelas trilhas eletrônicas que tem nas placas, né, você vai ter um centelhamento, e esse centelhamento pode queimar os componentes ali. Então, por isso que ele queima. Não só ali, mas também na entrada de sinal. Pensa, por exemplo, num computador que você está com ele plugado na rede, né, através daquele cabo de rede. Sim. Então, se o surto vier pela energia, ele vai queimar a parte da energia. Mas se o surto ele pode vir pelo cabo de rede, né, se for um cabo metálico. Aí ele vai queimar as plaquinhas que estão ligadas na parte de sinal. Né? Se fosse, por exemplo, a parte de telefonia, numa secretária eletrônica, por exemplo, que tem energia e tem sinal. Uma das coisas que se fala sempre para as pessoas é: a hora que você tem uma tempestade muito grande, tire, né, os seus aparelhos da energia, da rede de energia elétrica. E muita gente não presta atenção nesse tipo de coisa. E o nosso problema hoje é que as pessoas estão cada vez com a maior quantidade de aparelhos eletroeletrônicos dentro de casa. Acho que é o desejo de todos, né, de ter uma bateria com muitas e muitas e muitas horas, né, de sustentação. Então você precisa estar usando essa rede, né, para reposição, inclusive, dessas baterias. E as pessoas muitas vezes ignoram esse aviso: olha, tira da energia, proteja. Bom, ela não esqueceu de tirar, e muitas vezes, então, ela está sujeita a essa queima de aparelhos, porque dá essas oscilações. Tem duas coisas que acontecem, que eu acho que nós falamos de uma, que é efetivamente uma descarga elétrica, né, assim, muito mais forte do que o seu sistema está aguentando, né?
E essas descargas também podem ser responsáveis por aquelas oscilações elétricas. Às vezes a gente vê, por exemplo, luz piscando. Isso também pode ser causado por raios ou é um outro tipo de problema? Não, pode sim, né? Pode, principalmente porque as descargas atmosféricas elas são responsáveis por o desligamento de 70% das linhas de transmissão de energia, aquelas linhas de alta tensão, e no caso dessas linhas de distribuição, que são essas linhas de alta tensão que estão nas ruas, nas cidades, ela é responsável por 30% a 40% dos desligamentos. Toda vez que você tem um desligamento, você tem uma variação de tensão. Tá? Não é só esse o motivo, mas pode ser um dos motivos, né? Por exemplo, uma coisa importante para o pessoal mais leigo ficar sabendo, não ligue o carregador, o celular no carregador e fique falando com ele em períodos de tempestade, porque aí você está correndo duplo perigo, tanto o surto que vem pela rede, porque ele está ligado na rede, e, bom, não pela linha não, né? Mas se fosse um telefone fixo, poderia vir pela linha também e a pessoa poder sofrer um surto no ouvido, que é perigosíssimo. Uhum. Falando ao celular, e o celular está ao mesmo tempo carregando na energia numa hora de tempestade, também vai estar correndo risco do mesmo jeito, né? Sim, não deve usar, não. O ideal é você contratar um especialista, né, e fazer a proteção correta. Dependendo de onde você mora, se é em prédio, se é em casa e tal, ele vai fazer essa proteção, colocar lá o DPS mais parrudo lá na entrada, vai colocar um DPS no quadro de distribuição, eventualmente, no teu home theater, onde você tem uma série de equipamentos caros, você pode até pôr um DPS ali também. Se você não tiver nada disso, o ideal é tirar das tomadas, você começa a escutar descargas muito próximas, tira da tomada, tá? Porque mesmo você achando, mas não está ligado, eu desliguei a televisão, não resolve, porque todos os equipamentos, ou a maioria deles, tem lá um sisteminha que fica aquela luzinha de indicação, então de uma forma ou de outra ele está ligado. Stand-by, ele vai, e mesmo ele estando na tomada, esse surto pode entrar e fazer um centelhamento ali dentro, independente se ele está ligado ou não estiver ligado, pode queimar. Tá. Ou seja, é tirar mesmo, né? Tira a tomada da energia mesmo, isso. Não é? E tira pelo menos um meio metro, assim, não fica deixando ela quase coladinha ali, que não resolve muito também, não. Ah, tá, porque ali também pode ter uma indução. Um centelhamento ali e eventualmente pular para a pessoa até, né? Ou para a tomada. Professor, você está usando o termo centelhamento, é a mesma coisa que faísca? Isso. Tá, não, tudo bem, só para as pessoas ficarem bem claras que é uma faísca mesmo, né? E aí faísca é aquela faísca que a gente sabe o que é, entendeu? É um foguinho que vai sair ali, né? E vai pegar alguma coisa. Professor, vamos falar de fio-terra? Eu gostaria que o senhor explicasse o que é um fio-terra, que é o aterramento elétrico de uma casa, por exemplo. Uma questão que eu gostaria de levantar, por exemplo, em edificações muito antigas, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem esse problema. Você tem um tipo de projeto elétrico que não tem o fio-terra, né? Coisas assim de prédios muito antigos, né? Eu queria então que o senhor falasse para as pessoas o que é o fio-terra, a importância que isso tem, né? Dentro desse conjunto de proteção contra descargas elétricas. O fio-terra é um condutor de proteção. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque todo mundo fala em aterramento, e o aterramento não é uma coisa única, ele é uma série de coisas. Você tem o aterramento do para-raios, você tem o aterramento da instalação elétrica, você tem o aterramento de uma subestação de energia, você tem o aterramento de um tanque para evitar correntes espúrias, né? E você tem que aterrar para que não tenha, né? Às vezes você é o aterramento quando você toca num carro e você sente aquele choquezinho, você é o aterramento. Então, assim, pela norma de instalação elétrica e pela norma de para-raios, né, de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, esse aterramento tem que ser um aterramento único. É um aterramento que fica ali ao redor ou embaixo da residência, do prédio, e aí você interliga
tanto a parte do para-raio como a parte da instalação elétrica, para que ele seja um único, porque ele vai ser o referencial de tensão para as outras alimentações que tem ali dentro. No caso de uma instalação elétrica, ele serve para que, se for ocorrer um curto-circuito, essa corrente vai para esse aterramento, sobe bastante, tá? E esse subir bastante faz atuar um equipamento, o disjuntor, por exemplo, de forma a você não queimar o equipamento ou você tomar um choque. O ideal é ter até um equipamento que a gente chama de DR, que é interruptor diferencial, que ele percebe quando você vai tomar um choque e ele desliga antes que você tenha um choque a ponto de te machucar. Agora, para o para-raios, não, ele é outra coisa, é para dissipar essa corrente do raio e ter também um referencial ali, mas é um fenômeno bem diferente, é um fenômeno muito rápido, que tem outras características. Quando você fala em fio-terra, você está falando mais da instalação elétrica. Isso, então, por exemplo, você vê um chuveiro elétrico, geralmente ele tem um fiozinho ali, né? Esse fio-terra, ele é o referencial da terra, então ele é como se fosse, digamos, o potencial zero. Então, se acontecer algum curto-circuito, alguma faísca, digamos assim, de um fio energizado para a carcaça ou para a tubulação, ele vai sentir isso, ele vai desligar o disjuntor. Para isso que ele serve. E aí protege o aparelho. Isso. Nas tomadas, a mesma coisa, né? Você tem aquele terceiro pino, seria o fio-terra. Então, se tiver alguma falha, alguma coisa, ele vai ter essa faísca para esse fio e também vai desligar. O senhor está falando nessa tomada de 3 pinos que a gente usa hoje. Porque antigamente a gente não usava. Antigamente as tomadas eram de 2 pinos, né? Isso. Assim, não faz muito tempo, né, professor, que passou a ser uma norma no Brasil você usar as tomadas de 3 pinos. Isso aumentou a segurança, tá? Antigamente, não estou falando que não tinha segurança, mas de qualquer forma, se houvesse um curto-circuito, digamos, entre uma das fases para uma carcaça do equipamento, por exemplo, sei lá, está com um secador de cabelo ou alguma coisa assim, teria mais chance de você tomar um choque maior. Tá. E hoje a gente sabe que é obrigatório, virou um problemão, né? Porque você está tendo que trocar as tomadas todas, né? Mas, de qualquer forma, que assim, o fato de você ter os 3 pinos significa que você tem um terra e você tem uma proteção maior, né, contra descargas elétricas atmosféricas e outros tipos de faíscas que podem acontecer, né, por algum problema do seu sistema elétrico, né? No caso da atmosférica, é mais assim, esse fio-terra, ele vai ser o referencial do dispositivo que você vai pôr para desviar essa corrente. Ele vai desviar essa corrente para esse fio-terra. Então, ele serve mais como referencial. Professor, a cultura do seguro não é uma coisa muito difundida. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas fazem seguro de tudo. E aqui no Brasil, realmente, a gente não tem essa cultura, ainda mais quando você fala em seguro de eletrônicos, né? Existem aparelhos que as pessoas podem instalar facilmente em casa, que seria, assim, uma proteção a mais para computadores, para as Smart TVs e tantos outros aparelhos eletroeletrônicos que nós temos hoje em casa, cada vez mais sofisticados e caros. Sim, esse dispositivo que eu estava falando, ele é o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos. Ele, geralmente, assim, em termos de casa, ele é instalado no quadro de distribuição de energia e ele parece com um desses disjuntores, só que ele não tem aquela manoplinha para interromper ou não o circuito. Ele fica ligado ali às fases, ou seja, os condutores energizados, e fica ligado também ao aterramento, ao fio-terra. E aí, qualquer surto que venha nessa fiação, ele desvia uma boa parte para evitar que queime os equipamentos. Mas, assim, algum outro aparelho, por exemplo, que ela compre para também
instalar na rede elétrica diretamente um aparelho? Existe isso? Existe. Por exemplo, é o mesmo DPS, só que ele fica mais próximo do equipamento, né? Cuidado que existem aquelas réguas que dizem que eles filtram os surtos. Pode até ser que uma ou outra de melhor qualidade até tenha um varistor ou algum dispositivo lá dentro que consiga proteger, mas a grande maioria não tem. E essas regras também, elas não são muito boas, porque você fez a sua instalação elétrica para uma tomada que, em princípio, poderia alimentar uma certa quantidade de equipamentos, e aí você vai pôr 4, 5 vezes mais. Então, muito cuidado nessa hora. Tem alguma coisa nessas réguas que a gente compra que a gente pode identificar como uma régua adequada para a proteção? Olha, é muito difícil assim, porque existe um mercado muito picareta, como eu não sei se essa palavra é boa de falar. Não, para ser bem claro. Bem claro. Não, tudo bem, é isso mesmo. Né? Existem os bons fabricantes que ele coloca, ele marca no catálogo, ele diz até qual é a característica daquele aquele produto e o que ele vai proteger. Existem, né? Mas a grande maioria, tem algumas que dizem que até economia energia. Isso é um absurdo. Essa régua não economiza energia, tá? Isso é uma tremenda mentira. Lá, quem vai falar quanto de energia que você vai consumir são as cargas que estão ligadas e o tempo que você deixa essas cargas ligadas, mas não é uma reguinha que vai, de uma forma ou de outra, reduzir essa energia que você está consumindo. E falando em régua, professor, é melhor usar uma régua, né, do que usar os velhos benjamins, né? Olha, se for de qualidade, menos ruim, digamos assim. O melhor é você fazer a tua instalação adequada, colocar a quantidade de tomadas para aquilo que você pretende instalar na sua casa, tá? Porque aí cada uma delas ela vai ter pode ter um circuito, já é bem dimensionada, a pessoa calculou aquilo, né? Porque quando você coloca uma régua dessa, a pessoa leiga vai ligar lá um secador de cabelo, uma torradeira elétrica, um micro-ondas e sei lá mais o que, né? A lava-louça. A lava-louça, por exemplo. Não tem condição. Não tem vai queimar, condição, né? Vai queimar, com certeza, porque aquilo não foi... cada equipamento desse que eu falei tem mais de 1.000 watts, brincando, né? 1.500, 1.600, alguns têm até 2.000 watts. Se você somar tudo isso, vai ultrapassar a potência que aquela régua poderia fornecer, né? Eu acho que o senhor está tocando num ponto, professor, que é muito delicado. Essas réguas, elas estão para lá de difundidas. Não é uma solução tecnicamente adequada, mas virou a salvação da pátria. Eu diria o seguinte, assim, na sala ou no escritório, onde eu vou ligar, por exemplo, é muito comum você colocar atrás do sistema de televisão. Então, tem a televisão, tem o aparelhinho lá que vai te trazer o sinal, tem o home theater e tal. Geralmente, esses equipamentos, a potência é baixa. São equipamentos eletrônicos, potência 50, 100 watts no máximo, né? Agora, no banheiro e na cozinha, tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho muitos equipamentos que têm resistores elétricos e, geralmente, esses resistores eles precisam de uma potência bastante alta, né? Então, não dá para ligar numa mesma tomada, através de régua ou benjamin, qualquer coisa que seja, o micro-ondas, mais o air fry, mais uma cafeteira elétrica. Tudo isso tem potência grande. Então, o certo é você usar um de cada vez, ou então verificar a potência de cada um, somar, fazer uma continha e ver se aquela tomada vai suportar ou não. Mas o senhor falou, faz a continha. Então, esse é um outro problema, professor, porque assim, o desconhecimento, a falta de educação específica de eletrônica, de elétrica, é muito grande.
talvez o mais recomendável, chame um técnico que possa te orientar para poder usar, porque a quantidade de aparelhos que a gente tem dentro de casa é cada vez maior. Além dela ter os raios, ela ainda está sujeita a oscilações que realmente pode queimar tudo, né? Professor, eu queria falar um pouquinho sobre cidade e campo. Nós sabemos que numa cidade você tem uma rede de para-raios muito grande, quer dizer, qualquer construção, né, obrigatoriamente ela tem que ter um para-raio, não é isso? Isso é uma norma, né? Tem que ter. Uma casa tem que ter um para-raio ou só os edifícios? Dessas 4 partes da norma que eu falei, né, que foram publicadas em 2015, tem uma parte de número 2 que ela chama gerenciamento de risco. Essa parte dessa norma, ela analisa tudo que você tem dentro daquela estrutura, daquela casa, por exemplo. Você vai ver o tamanho dela, a altura dela, você vai ver em que local que ela está, quantos raios por quilômetro quadrado por ano cai naquela região, se ela está sozinha, isolada, ou se ela tem outros prédios ao redor. Ela vai verificar a energia, como é que é a energia, da onde vem, se é aérea, se é subterrânea, se tem DPS, se não tem. Ela vai ver várias coisas, tanto da energia como dos sinais, telecomunicação. Ela vai analisar a quantidade de pessoas que vão estar ali dentro, quantas horas elas ficam por ali, e todos os tipos de proteção que você pode ter. E também o tipo de utilização, se é um asilo, ou se é um hospital, onde tem pessoas que podem ter dificuldade de locomoção. É uma norma bem completa. Aí você pega todos esses dados, faz uma conta gigantesca lá, e ela vai te dar 4 riscos. O risco de perda de vida humana, o risco de perda de serviços ao público, o risco de perda de patrimônio cultural e o risco de perdas econômicas. E aí você vai comparar esses riscos com um risco tolerável. Se o risco lá naquela tua casa deu superior a esse risco tolerável, você tem que fazer alguma medida de proteção, tá? Colocar um para-raio melhor, colocar um DPS, sei lá, mudar coisas, colocar um extintor de incêndio. Você sabe que a descarga ela gera incêndio também, tanto essas faíscas que a gente falou, como a própria descarga atingindo a estrutura, né? Então, você faz essas medidas e recalcula tudo de novo, até que o risco calculado seja inferior ao risco tolerável. Então, uma casa no campo, você tem que fazer isso. Se ela falar que tem que fazer, você tem que fazer. Às vezes, dependendo do lugar, não precisa fazer, porque cai pouco raio, ou porque a linha é subterrânea, ou porque, por vários motivos, aí não precisaria fazer. Pois é. Aí, professor, nós chegamos a um outro ponto, é o seguinte, nós moramos num país onde ele é um campeão de descargas elétricas. Né? Nós somos campeões de raios, são quase 70 milhões de raios caindo nesse país anualmente. Né? E se a gente imaginar, por exemplo, assim, a região sudeste do país, onde você tem mais gente, né, é um dos locais onde você tem maior quantidade de raios. Eu queria, o senhor tocou nessa história de campo, cidade, e eu queria, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre isso. Você está na cidade, então, assim, em princípio, você tem muitos para-raios e você está, digamos assim, mais protegido, né, dentro de uma cidade do que no campo. Mas hoje você tem pessoas que estão morando em fazendas, morando em sítios, e elas já estão podendo ter benefícios de ter aparelhos cada vez mais sofisticados, de ter internet, de ter assim big televisões, uma quantidade enorme de aparelhos eletroeletrônicos, né? Mas lá, no alto do morro, morando, sabe, num sítio, num lugar afastado, que não tem para-raio do lado. E aí, como é que faz? Então, é problemático. Eu, por exemplo, eu tenho uma casinha no sítio lá, eu coloquei os dispositivos de proteção contra surtos, apesar de eu não precisar colocar o para-raios, eu coloquei esse protetor contra surtos. Então, eu evitar centelhamentos, faíscas e queima de equipamentos. Mas, assim,
tem acontecido muito. Se você fizer uma busca na internet, você vai ver que muitas casas foram destruídas por descargas atmosféricas, ou se incendiaram. Existe muita. Faça uma busca na internet, você vai ver. Então, a gente está até em contato com umas entidades internacionais, existem americanas, existem na África. Inclusive, eu fui convidado a ser um colunista de uma revista técnica, e o primeiro artigo foi sobre a divulgação do Dia Mundial de Segurança contra Descargas Atmosféricas. Vai ser dia 28 de junho. Isso por quê? Porque numa escola em Uganda, ela foi atingida por uma descarga atmosférica, morreram 18 crianças e mais 28 ou 38 ficaram feridas. Foi o maior número de crianças mortas por uma descarga atmosférica e, em número total de acidentados, foi o segundo maior acidente no mundo. Então, o pessoal marcou essa data de 28 de junho para ser o Dia Mundial de Segurança contra Raios. Eu estou montando um organismo aqui no Brasil, onde a gente vai tentar difundir o máximo possível os perigos da descarga atmosférica através de cartilhas, livretos, vídeos. A gente vai procurar prefeituras de cidades pobres, assim, onde tem escola que não tem a condição de fazer um para-raio. Eu vou fazer um projeto gratuito para essas escolas ou para obras públicas, creches e tudo, né? Desde que eu veja que é realmente um local pobre, assim, né? necessitado, a gente vai pôr, né, o pessoal para fazer esses projetos gratuitos e vamos divulgar o máximo possível todas essas questões, né? Uma entrevista como essa, falando dos perigos dos raios e tal, essa é a minha ideia de fazer essa entidade aí. Muito legal, incrível. A gente sabe dos raios, eles estão aí, eles não vão embora. Esse país, você tem que ver isso, inclusive, à luz aí de aquecimento global, de mudanças climáticas, de quantidade de tempestades em São Paulo aumentou. Então, você está cada vez mais assim, relapso, mais desprotegido e juntando cada vez mais aparelhos que estão sujeitos a problemas com descargas elétricas. Então, a lição número 0 é: está dando trovoada, está dando aquele monte de raio, então vá lá, tire os seus aparelhos eletroeletrônicos da tomada, proteja-se, né? Porque os raios estão aí, eles não vão embora. Bom, professor, eu tenho muito a agradecer a sua disponibilidade. Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha tirado proveito desta interessante conversa. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. Agradeço muito a sua audiência e todas as suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima.